Muita gente acha que fazer planejamento engessa. Tem muita gente que acha que assim, que se fizer planejamento perde a liberdade criativa e tudo mais. Mas deixa eu te contar uma coisa. Nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar que a falta de planejamento é exatamente o que te aprisiona. Aliás, eu vou te mostrar, inclusive, como sair dessa situação. Muito prazer, eu sou a Luciana ou Lu Diniz. Fico aqui à frente da Wonderful e aqui a gente fala muito sobre marketing, vendas, produtividade, planejamento estratégico e, claro, desenvolvimento pessoal, porque se você não se desenvolver, você não vai conseguir crescer cada vez mais. Muito bem, eu quero aproveitar antes e dar um recadinho importante, porque esse aqui é o período onde eu vou fazer uma aula fechada. E essa aula fechada, ela vai ser focada num checklist para que você consiga ter clareza se o seu planejamento para o ano que vem tá bom ou não. Então, para você participar gratuitamente dessa aula, você tem que se inscrever no link que está aqui na legenda desse vídeo. Então, se você quiser participar, aproveitar essa oportunidade, esse recado é importante para você, não perde, já faz agora para você não esquecer, tá bom? Ele vai ser ao vivo sem replay. E claro, se você quiser continuar caminhando comigo depois, você vai ter o caminho lá dentro dessa aula. Recado dado, quero aproveitar e falar para você também que se você é novo por aqui, não se inscreveu no canal, aproveita e se inscreve. Esse vídeo é uma sequência, uma minissérie de 5 vídeos, esse é o último vídeo. E se você se inscreveu no canal, você vai conseguir ter acesso à sequência de todos eles, senão vai ficar tudo meio perdido por aqui, tá bom? E aproveita e ativa o sininho porque vem mais vídeos por aí. Então você já vai conseguir receber essa notificação. Beleza. Então vamos lá. Eu sempre gosto de trazer algumas histórias, alguns exemplos de coisas reais que acontecem, porque eu acho que essa contextualização faz com que sedimente melhor a informação. Então, o meu objetivo aqui com os vídeos no canal é sempre aportar conhecimento para você. E uma vez eu estava, há tempos atrás, a questão de uns 5 anos atrás, eu estava estudando e aí eu me deparei com um termo que foi muito, muito, muito importante na minha vida e por isso mesmo eu resolvi trazer ele aqui, que é a multipotencialidade. E a pessoa que é multipotencial, assim como eu, ela é uma pessoa que tem diversos interesses. Ela gosta de vários assuntos e geralmente ela pula desses assuntos de um para outro. E quando eu entendi isso, fazendo um paralelo de que na época, no digital, todo mundo falava que você tinha que ser super específico e tudo mais, e aquilo estava me sufocando. Ao descobrir que multipotencialidade era uma característica de muitas pessoas assim como eu, aquilo me deu uma sensação de liberdade muito grande, me deu uma sensação de pertencimento. E aí eu me lembro que na época eu fui conhecendo outras pessoas que eram multipotenciais. Inclusive aqui no canal tem vídeo sobre multipotencialidade, tá? E aí eu conhecendo essas outras pessoas, eu fui percebendo alguns padrões repetidos nessas pessoas e algumas desculpas repetidas também. Então, o que que algumas pessoas diziam, né? Ah, eu também sou multipotencial, e aí, justamente por eu ser multipotencial, eu não gosto de regra, eu gosto dessa liberdade criativa, eu gosto de estudar uma coisa, começar a parar, largar, ir para outra, e tá tudo bem, porque afinal de contas eu sou multipotencial. Só que eu via que essas pessoas, elas também tinham um sentimento igual, que era o sentimento de frustração. Não todas, tá? Mas algumas delas. Esse sentimento de frustração, ele se dava justamente porque, como elas ficavam pulando de galho em galho, querendo saciar essa vontade de conhecimento que é natural de nós que somos pessoas multipotenciais, elas eram muito iniciativas e pouco terminativas. E isso frustrava essas pessoas, ao ponto das pessoas chorarem e falarem assim:
Meu, mas o que que eu faço? Todo mundo olha pra mim e fala que eu não tenho objetivo, que eu não tenho foco, que eu sou uma pessoa que tô sempre pulando de galho em galho, que eu nunca consigo dar vazão para as coisas e construir algo sólido. E essas pessoas estavam sofrendo. E aí, eu fui entendendo que existe uma diferença muito grande entre você fazer todas as coisas que você quer, ter liberdade, e eu sou uma pessoa que super levanta a bandeira da liberdade, versus não ter planejamento. O que que acontece quando a pessoa não tem planejamento? Ela vai fazendo as coisas que nem louca, conforme dá na telha dela. Ai, deu vontade de fazer tal coisa. Deu vontade de vender, vou vender. Deu vontade de parar de vender, vou parar de vender. Deu vontade de vender ursinho de pelúcia, vou. Agora deu vontade de vender mentoria, vou. Então, essa mudança constante faz com que a pessoa ela não consiga ter muito resultado. É natural, porque ela vai pulando de galho em galho, certo? Então, eu quis fazer esse vídeo junto com as séries de vendas, justamente para pessoas que estejam nessa situação também. Não só, mas também. Por quê? Porque não só? Porque tem muita gente que vende e não tem planejamento. E tem muita gente que também é multipotencial e não tem planejamento. Por isso, também não só. Aí, o que que acontece quando você não tem esse planejamento? Você vai vivendo um dia de cada vez loucamente. Só que isso pode minar muito o seu emocional, porque você não tem previsibilidade. O cérebro da gente, ele gosta muito de rotina. E isso tem uma razão, eh, fisiológica, assim, biológica, enfim, eu não sei exatamente qual é a palavra, mas bioquímica, enfim. O que acontece é, quando o seu cérebro ele está acostumado com uma rotina, um hábito, ele gasta menos energia. E toda vez que ele gasta menos energia, ele fica mais feliz. Por isso que as pessoas não gostam de sair da zona de conforto, porque o cérebro quer ficar naquela posição confortável, naquela posição gostosa de não ter que gastar tanta energia, né? Mas se você não tem planejamento, você tá fazendo coisas aleatórias o tempo todo. O que tem um outro lado bom, que é toda vez que você faz uma coisa diferente e que é legal, o seu cérebro ele é inundado de dopamina, de endorfina e você fica feliz. Então, naquele momento que você está fazendo algo legal, você está feliz. E você fala, opa, vou continuar. Mas a verdade é que a longo prazo você não vai atingir muitos objetivos pensando na construção de resultados. Você vai ter o resultado momentâneo, aquela coisa pontual, mas você não vai ter constância e previsibilidade, entendeu? E isso, com o tempo, te frustra emocionalmente. Vamos então agora pensar na questão do planejamento. O que que acontece quando você tem um planejamento? Você traz uma tranquilidade para o teu cérebro. Você para de viver na urgência e você passa a viver na cadência. Ou seja, se você está na urgência, você está preso no presente. Se você está no planejamento, você passa a conseguir enxergar o futuro. Quando você enxerga o futuro e vive o presente, isso te dá tranquilidade. Quando você não enxerga o futuro, isso te gera ansiedade. Uma pessoa ansiosa não consegue produzir bem. Ela fica com a cabeça meio nas nuvens, porque ela está sempre com aquele senso de urgência, de não saber os próximos passos. Quando você não tem essa clareza dos próximos passos, você se torna uma pessoa vulnerável às escolhas e decisões de outras pessoas, a fatores externos. Então, se uma pessoa virar para você e falar: "Olha, agora você tem que fazer tal coisa", você vai lá e faz. Aí a outra pessoa vem e fala: "Não, não, não, você tem que fazer essa outra tal coisa", você vai lá e faz. E de verdade, você não está fazendo nada daquilo que seria legal para você fazer como decisão sua, como escolha sua.
entendeu? Porque você está delegando a sua decisão para outras pessoas. Você está colocando a tua vida na escolha de decisão de outras pessoas. Ou seja, você perdeu o remo do teu barco. Quando você tem um planejamento, isso é diferente. Aí você sabe o que você quer, você sabe qual o caminho que você vai ter que trilhar. E se você não sabe exatamente o caminho, você vai buscar, mas você sabe onde você quer chegar. Eu falo que se você está navegando num mar e você não tem um sonar, você não tem um GPS, você vai ver aquela imensidão de água e você não vai saber para onde você vai. Agora, se você tem um mapa, você sabe para onde ir, aí você sabe navegar. Você sabe que mesmo diante daquela imensidão de água, você vai chegar em algum lugar, entendeu? Na tua empresa, não tem diferença absolutamente nenhuma. Então, para de cair naquela aquelas frases românticas, naquela ideia romântica. E olha que eu sou uma pessoa super romântica, tá? Romancista, inclusive. É, para de cair naquela ideia romântica de que, nossa, liberdade é fazer tudo o que eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero. Não, não. Você precisa de rota, você precisa de cadência. O seu cérebro precisa disso, o seu corpo precisa disso, o seu negócio precisa disso. E quando você traça um planejamento, na execução no dia a dia, você vai ter muito mais calma. Nos outros vídeos da série, esse vídeo aqui é o quinto vídeo da série de 5 que eu fiz sobre vendas, tá? Tem outros sobre vendas aqui no canal, mas eu fiz essa sequência aqui. Eu falei sobre a questão de você viver na ansiedade, eu falei sobre a questão de você ter clareza do que fazer para não ficar nessa ansiedade. Então, quando você desenha um planejamento e você sabe as metas, o que você quer chegar, aonde você quer chegar, quando você quer vender, que produtos você tem, você consegue no dia a dia, ao longo do ano, pegar aquele planejamento, voltar nele e ir executando. Então, o teu trabalho não é mais de criar. E claro, você pode criar soluções o tempo todo, mas eu digo assim, você não precisa criar uma rota nova. Você precisa executar ações para chegar naquela rota, naquele objetivo, entendeu? E aí, quando você vai chegando, quando você vai tendo as pequenas vitórias, o teu cérebro fica feliz, ele acha bacana, ele te dá essa endorfina que você gosta, essa dopamina que você gosta. Ele te fala assim, tá certo, a gente tá indo bem, tá no caminho certo, estamos ticando coisas. Então você consegue continuar trabalhando a liberdade no como executar, mas você tem o plano de para onde ir, para onde colocar a tua energia, entendeu? E aí você tá como se você estivesse dirigindo com um GPS. É muito mais fácil. Você tem muito mais tranquilidade. Porque se você tivesse em GPS, você está dirigindo um carro que acabou a gasolina, você nem sabe onde é que tem um posto, entendeu? Então, basicamente, o que acontece é, você não precisa ter um monte de tarefas na sua agenda, você precisa ter um planejamento e as tarefas elas decorrem do objetivo que você quer alcançar. Isso é foco. Quando as pessoas falam assim: "Ah, eu não tenho foco", é porque você não tem um planejamento. Você não sabe para onde você está indo. E aí você não sabe quais as ações que você tem que fazer para atingir esse objetivo, entendeu? Isso, basicamente, deságua numa falta de foco. E aí isso gera ansiedade, entendeu? Então, vamos entender a questão do cérebro, né? A neurociência aplicada a um negócio. O que que acontece? A gente tem o cérebro reptiliano, que é aquele cérebro que age por instinto. Quando você sabe para onde ir, você não precisa do instinto, você tem segurança. Então ele está em paz. Você tem a parte do seu cérebro que é o límbico, que é aquele que está ligado às emoções, ao propósito. Então, se você sabe onde você quer chegar, você tem um propósito, aquilo te acalma. Então, seu cérebro límbico funciona legal. E aí você tem o neocórtex, que é aquela parte mais lógica, mais racional. Quando você tem um objetivo, você sabe aonde você quer chegar e você sabe quais são as metas
e métricas. Então você vai ticando e aí ele dá conforto de novo para o teu cérebro. Então, entende como um planejamento claro, ele vai te ajudar em todos os âmbitos da sua vida? Tanto em você, com o seu cérebro, com o seu corpo, quanto com o seu bolso, com o seu negócio, com a sua empresa, com o seu projeto, entendeu? Como é que você pode, pensar assim, né, de que forma que você pode, estruturar o seu planejamento de vendas pensando de uma forma leve? Você pode pensar assim, fazer eu vou trazer um planejamento básico para você aqui, tá? Lembrando que vai ter a aula fechada de checklist, então dependendo de quando você está assistindo esse vídeo, você pode participar também, o link está aqui nos comentários desse vídeo, tá bom? Na legenda desse vídeo. Você pode pensar assim, ó, num planejamento. Quais são os 3 produtos ou serviços que você quer vender, que representam um valor importante, que vão te trazer prosperidade? Escreve aí. Aí depois você pensa, quais são as ações de vendas que você pode fazer semanalmente para vender esses produtos ou serviços? E depois pensa assim, quais são as metas que você quer? Então, por exemplo, quanto que eu quero vender desse produto? É possível? Não é possível? Sabe a meta SMART? Então, é possível? Não é possível? Com que frequência eu vou fazer isso? E aí você revisa essas metas semanalmente. Por que semanalmente, Lu? Porque você consegue ajustar a rota. Se você não revisar semanalmente, você vai fazer isso aqui mensalmente. E aí você perdeu um mês inteiro que você poderia ter ajustado uma rota numa semana, entendeu? Então, determinar um tempo na tua agenda para você fazer essa reorganização é muito bacana, é muito importante. Vai te trazer uma tranquilidade gigantesca, entendeu? Porque você vai saber que você está na rota ou se você está fora da rota, você vai entender como você pode voltar nessa rota. E a sua mente vai ficar mais leve, mais tranquila, os seus pensamentos vão ficar tranquilos. E aí você vai ter espaço para a sua criatividade. Se você é multipotencial, você é uma pessoa criativa. Trabalhando nesse fluxo, nesse flow, nessa rotina, você vai ter mais tempo e mais sossego para praticar o ócio criativo, trabalhar a sua criatividade. Porque você sabe que as coisas estão acontecendo, tem uma cadência, você não precisa ocupar parte do teu cérebro com isso, porque você já sabe que tá rolando bem, entendeu? Então, você consegue entender que planejar é liberdade? Eu falo muito de flow aqui, um acrônimo de F, felicidade, L, liberdade, O, organização e W, workstyle. Para você encontrar o teu flow, o teu fluxo, a tua liberdade, o teu jeito de trabalhar, você precisa de planejamento. Você precisa olhar para você, olhar para os seus números, olhar para negócios, olhar para métricas. Falei muito sobre isso nos outros vídeos aqui na série. Então volta depois, assiste de novo, tá? Mas você vai ver que essa liberdade, essa previsibilidade, ela faz com que você consiga ter segurança, entendeu? Então, a partir de agora, desmistifica esse negócio de vou de qualquer jeito, tá tudo bem, não vou fazer planejamento. Não. Faça planejamento. Traga segurança para você, para o seu negócio, para o seu sonho. Traga previsibilidade. E aí você consegue fazer isso fluir tranquilamente ao longo do ano, tá bom? Espero sinceramente que tenha te ajudado esse vídeo, tenha te trazido clareza de que planejamento é uma coisa que, num primeiro momento, ela pode ser, ela pode parecer complicada e desnecessária, mas eu te trouxe muitos elementos aqui que confirmam a importância de um planejamento. E claro, planejamento sem execução não adianta nada, jogou tempo fora. Mas planejamento com execução é sucesso. Tá bom? Então, se você gostou desse vídeo e não se inscreveu ainda, aproveita e se inscreve. Se fez sentido para você, deixe seus comentários aqui que eu leio todos os comentários e respondo. Se tiver sugestão de outras aulas, coloca aqui também, que eu vou ficar muito feliz de saber. E se você quiser saber mais sobre mentorias, cursos,
as cartas inspiradoras essencialistas que eu faço, tá tudo na legenda aqui embaixo. Confere, tá bom? A gente se vê e me fala também se você gostou, se você assistiu todos os vídeos dessa minissérie, se você gostou e se você gosta desse estilo de minissérie, se você acha legal, tá bom? Agora sim, um abraço, que você encontre seu flow e a gente se vê nos próximos vídeos aqui no canal ou na aula fechada, se você aparecer por lá, tá bom? Fica bem. Tchau.